Opa, salve nação, e você vai ver a seguir. E novamente o Flamengo é prejudicado. Arbitragens sem critério irritam dirigentes e colocam em xeque a credibilidade do campeonato. Se chamou o árbitro para analisar o lance da expulsão do jogador do Red Bull Bragantino ainda no primeiro tempo, por que o árbitro não foi chamado para analisar o lance do Luiz Araújo aos 44 do segundo tempo? É totalmente falta de critério. E aí eu entro no ponto que a diretoria do Flamengo está certa em reclamar. E o que há de concreto na possível vinda de Oscar para o Mengão? Mauro César apurou e tem informação. Saber qual a situação dele, tudo, tá, bababá. Então pode ser que eles façam uma consulta e que a coisa avance ou não. Isso e muito mais agora. Muito bem, aí a gente tem uma fala do Bruno Henrique dizendo não tem critério, porque o Léo Pereira fez um pênalti, né, contra o Atlético Goianiense, a primeira rodada. Parecido, do Léo foi um choque mais explícito, vamos dizer assim, até porque a câmera pegou, mas esse, como tá mais distante, fica mais difícil de ver. Mas na minha opinião, isso aqui é um pênalti. Mas o que a gente já entendeu, Vene e Flávio, que a falta de critério ela já está estabelecida desde o ano passado. Em relação a esse jogo, Fernandinha, o meu ponto é exatamente esse, a falta de critério, porque a gente acabou não comentando o lance da expulsão do jogador do Red Bull Bragantino ainda no primeiro tempo, que isso aí poderia ter sido crucial para o resultado da partida. Sim. O jogador recebeu o cartão vermelho e depois, após a análise no vídeo, na imagem, o árbitro voltou atrás alegando que teve falta do De La Cruz no início da jogada. Eu não vou entrar no mérito se foi falta ou não. Cada um vai ter a sua opinião e a interpretação. O meu grande ponto em relação a esse jogo é o seguinte: se chamou o árbitro para analisar o lance da expulsão do jogador do Red Bull Bragantino ainda no primeiro tempo, por que o árbitro não foi chamado para analisar o lance do Luiz Araújo aos 44 do segundo tempo? É totalmente falta de critério. E aí eu entro no ponto que a diretoria do Flamengo está certa em reclamar. Novamente o Flamengo foi prejudicado. E a diretoria mencionou, e nós vamos falar aqui, no jogo contra o Botafogo, por exemplo, 2 lances era para o Botafogo, entre aspas, ter sido punido. No lance do cartão amarelo para o jogador que colocou a máscara, porque está na regra, tem que receber amarelo. Beleza. E o lance do segundo gol, que foi falta no Fabrício Bruno, que também poderia ter chamado o lance do VAR. E nesse jogo, nitidamente o Flamengo foi prejudicado. Porque se o jogador tivesse sido expulso do Red Bull Bragantino, obviamente o resultado poderia ter sido outro. Estamos falando também de um lance aos 44 do segundo tempo, que seria um pênalti para o Flamengo. Vai converter ou não vai? A gente não sabe. Mas grande chance do jogador do Flamengo converter o pênalti e aí o Flamengo conseguir a virada aos 44 do segundo tempo. Sim, o Flamengo foi prejudicado. Quer dizer que é só o Flamengo que é prejudicado? Não, a arbitragem brasileira, e eu repito o que eu falei aqui, é você entrar no jogo e torcer para não errar contra você. Porque eles vão errar. É isso. A questão é o seguinte... Esse é o ponto. Onde eu quero chegar? Quem não chora, não mama. Tá certo, a diretoria do Flamengo tem que reclamar, tá todo mundo reclamando. A gente viu no ano passado a diretoria do Palmeiras reclamando, o auxiliar técnico do Abel Ferreira dizendo que tem até sistema, todo mundo reclama. Por que a diretoria do Flamengo não pode reclamar? Tá certo reclamar. O Flamengo foi prejudicado sim, a arbitragem errou contra o Flamengo e assim... Você Agora, traz um só ponto para finalizar, importante. a relação do Flamengo com a CBF também tem que melhorar. Porque nos bastidores, internamente, existe uma briga entre 2 dirigentes que acaba atrapalhando o Flamengo nessa relação com a instituição CBF. Cacau Cota, diretor de Relações Externas, e Marcos Braz. Os caras não estão se falando e fica nessa briga para ver quem vai ter a relação com a CBF. E o prejudicado, na minha opinião, é o Flamengo por pura vaidade de 2 dirigentes. Agora, é verdade? Não existe nada sobre Oscar, mas o Flamengo vai fazer uma consulta sobre a situação do jogador. Pode ser que tenha feito até hoje. Ontem, eu fui atrás dessa informação, começou esse tititi, o que me falaram foi, não falamos com ninguém sobre Oscar, mas vamos fazer uma consulta, saber qual a situação dele, tudo, tá, bababá. Então pode ser que eles façam uma consulta e que a coisa avance ou não. Mas não tem nada de Oscar no momento, o Flamengo não está negociando com Oscar. Se não me engano, o contrato do Oscar vai até o final, antes do final do ano, né, Mauro? Não sei se agora é lá, outubro, lá acaba antes, né? Deixa eu ver se eu consigo apurar aqui quando é exatamente, a gente discute em cima de algo mais concreto. Porque aí, no caso, o Flamengo poderia daqui a pouco, né, fazer um pré-contrato com o jogador, caso o jogador queira vir para o Flamengo. Mas eu sei que os contratos até o final desse ano, mas não é dezembro, é antes um pouco.
Né? E você acha que o Oscar... 30 de novembro. 30 de novembro. Ou seja, seria só para o ano que vem. Só para o ano que vem, que aí não pode escrever. Em novembro já fechou janela, não tem mais. Então, se pensar no Oscar, para o ano que vem. O Flamengo pode fechar um contrato com ele para o ano que vem a partir de janeiro, quando a janela abrir novamente. E aí ele tira um mês ali de férias, né? Dezembro, e em janeiro se apresenta. Se por acaso eles avançarem, né? Mas no momento não tem nada, não. Poderia ser uma boa alternativa, Mauro, principalmente porque as pessoas falam sobre o reserva do Arrascaeta, entre aspas, mais um meia no elenco. Você acha que seria bom o Flamengo ter mais um meia no elenco? O Oscar vai fazer em setembro 33 anos. Seria um jogador de 33 anos. Ainda dá um caldo, né? Depende de quanto vai custar, como é que vai ser, né? Ele ganha um salário espetacular, um dos maiores do mundo na China. Quanto ele vai querer ganhar? Se for um salário dentro da realidade do Flamengo, ele estiver bem fisicamente jogando, acho que pode ser um contrato de 2 anos e tal, pode ser interessante. Por que não? Aí vem vídeo de novo. Quem tem que jogar? Arrascaeta ou Oscar? Não sei o quê. O Arrascaeta se machuca pra caramba. Aí o Oscar jogaria, outro joga. E tal, um dia joga os dois. Isso aí a vida segue.